Olá, Brasil! Bem-vindo ao primeiro Sextouro Especial. É o Sextouro de petróleo. O petróleo, semana passada, colapsou para menos $37, menos $42 chegou a bater numa queda sem precedentes, onde ele ficou negativo. E se juntou a outros dois ativos negativos no mundo. Dinheiro. Lá na Europa, o juro está negativo, o juro é só o custo do dinheiro. E a eletricidade, também lá na Europa, tá bom? Nos três casos, a oferta não consegue se mexer muito rápido, há quedas bruscas de demanda, movimentou muito a demanda, ela não consegue se mexer. Bom, e cada um por sua razão, a demanda não consegue, se aproveitar do preço barato. A gente não está saindo para andar de carro porque não pode, né? No caso do corona, nós estamos parados dentro de casa, tá bom? Bom, e o petróleo, ele é muito importante porque tudo é petróleo, a gente sabe, né? Pô, é gasolina, é diesel, é gás, é plástico, é asfalto, tudo é feito por petróleo, gente, né? Querosene, sem contar os inúmeros lubrificantes, né, que a indústria do petróleo prepara, né, para as indústrias que fazem outros produtos que a gente consome, né? Acho que até por isso que é a commodity mais importante do mundo, é a maior commodity, mais negociada, né? Commodity, eu gosto de falar português, né? Commodity é mercadoria padrão, seria uma mercadoria que seria padrão que a pessoa consegue entregar. Tem soja, ouro, café, milho, por aí vai, né? Mas a maior commodity, né, mercadoria padrão é o petróleo, né? Mas o que aconteceu, né? Depois eu vou mostrar algumas imagens aqui. O que aconteceu, né, que o petróleo ficou negativo? Acho que a primeira coisa importante que a gente tem que entender, existem dois mercados de petróleo, o físico e o de futuros. O de futuros é de derivativos, né? Um deriva do outro, então eles são muito intimamente correlacionados. O preço ficou negativo no mercado de futuros, de derivativos, tá? Fundos multimercados, tá? Que no mercado de físico à vista não ficou negativo, tá? Vou estar borrando aqui, ó. Não tá. No de futuros que ficou, no de derivativos, né? Fundos que não conheciam profundamente esse mercado operaram e não sabiam que eles tinham que realmente ficar com o barril de petróleo. Então, como o vencimento ficou muito próximo, né? Venceu esse derivativo de futuro, esse contrato futuro de petróleo vencia em maio e eles perceberam 2 dias antes de vencer e a posição era enorme, eles não conseguiram rolar. E pior, dada essa situação que, né, a gente já vai falar de falta de local para armazenagem, que é um problema gravíssimo devido à queda na demanda, nós vamos explicar tudo, né? Eles não conseguiam achar comprador e acabaram tendo que vender a qualquer preço. Basicamente, eles tiveram que pagar, eles tiveram que achar alguém que queria o petróleo físico, que tivesse lugar para estocar milhões de barris de petróleo e tiveram que vender para essas pessoas, tá? E por isso tiveram que pagar, venderam a preço negativo. Você vende a 1, você recebe 1. Você vende a 2, você recebe 2. Você vende a 0, você recebe 0. Se você vende a menos 1, você paga 1. Então eles pagaram $37 pro cara levar aqueles barris embora, tá? De acordo com o Wall Street Journal, nesse estudo que eu fiz no final de semana para vocês sobre petróleo, tá? Eles eram amadores e a razão foi não conhecer o mercado de derivativos. Ou seja, no mercado à vista, spot, não, bateu acho que abaixo de $10, levemente abaixo de $10, tá bom? Vamos lá. Dessa vez, o que está acontecendo? A demanda por petróleo caiu e caiu com força, tá bom? Eu até preparei algumas informações para eu não me perder, tá? Mas essas eu ainda lembro. Metade dos motoristas do mundo não estão dirigindo, tá? Ou seja, eu e você não estamos dirigindo. Praticamente o que está dirigindo aí fora no mundo é a trabalho, é quem entrega, o povo não está dirigindo. Ninguém mais anda de avião, né? Caiu 75% a demanda por avião. As fábricas estão vazias no mundo inteiro, tá? Essa é a razão da queda do preço, tá? A queda na demanda, tá? A razão do preço negativo é o amador que especulou errado e não conseguiu eliminar seus contratos derivativos antes do tempo, tá bom? Aqui no Brasil, olha só que coisa interessante. Vamos lá, por exemplo, lá nos Estados Unidos, né? Quando cai o preço do petróleo, é bom, né? É um sinal de alegria. Eu morei nos Estados Unidos, eu estudei lá economia, fiz 4 anos lá, eu tinha um Voyage brasileiro, acabei vendendo por $500 e quando cai o preço, você vê na bomba no dia seguinte, então é uma alegria, tá? Aqui não, aqui como
Petrobras tem um peso importante no índice, tem um percentual importante no índice. Quando sobe o petróleo é alegria, é bonança, a bolsa sobe porque ela tem um percentual alto e ela levanta a bolsa. Lá nos Estados Unidos é diferente, eles sobem e ficam bravos. Mas quando cai eles ficam felizes. Mas dessa vez é diferente. Meus amigos da faculdade lá me falaram, que eu liguei para eles, eu fiz um apanhado bacana para vocês. E eles falaram, Pablo, ninguém tá sentindo, não há ganhadores, Pablo, a gente não tá feliz. Cara, a gente não sai para dirigir por aí, a gente tá dentro de casa, então a gente não sente como é que eu posso dizer? A gente não sente os benefícios da queda do preço do petróleo, que já está na bomba, tá bom? Bom, uma coisa importante que eu vi também, né, nesse estudo é que acho que as mudanças no setor vieram para ficar, tá? Quem me acompanha no Sextouro lembra do ponto de inflexão lá atrás, vários sextouros atrás, no começo do ano, que eu falei, olha, os árabes estão vendendo a Aramco, né? Estão vendendo a empresa nacional deles de petróleo. Isso é um ponto de inflexão na indústria de óleo e gás, eu falei num sextouro antigo. Eu falei, eu nunca vi árabe vender galinha dos ovos de ouro, eu só vi árabe vender petróleo, né? Então, você lembra que eles tentaram fazer um IPO de 2 trilhões de dólares nos Estados Unidos, não conseguiram, aí acabaram vendendo por num valuation, numa avaliação da Aramco, da empresa deles de petróleo, de 1,7 pro povo árabe. O povo árabe, que está sendo sustentado pela Aramco, não tinha como ter uma impressão muito ruim da empresa, né? Então, eles acabaram tendo que vender dentro de casa. Lá nos Estados Unidos, ninguém acreditou que valia 2 trilhões de dólares, nem 1,7 trilhões de dólares. Aí, menos que isso, os árabes não quiseram vender, foram vender dentro de casa, venderam, né? Mas ficou uma sensação de gosto de guarda-chuva na boca para eles, tá? Bom, de qualquer maneira, os produtores americanos estão com um problemão na mão. Aliás, os produtores do mundo inteiro. Agora, em abril, tá, o consumo de petróleo caiu no menor nível em 30 anos nos Estados Unidos. E vale lembrar, 30 anos atrás tinha 250 milhões de americanos, hoje tem 330. A demanda por gasolina já caiu 50% no mundo, tá? A demanda por aeronave caiu 75%, tá? E os produtores de petróleo, o petróleo só subia, era um gráfico assim, foi um gráfico assim, 30 anos. Então eles não estão nem acostumados, nem sabem o que fazer com o petróleo dessa maneira. E a demanda por petróleo mundialmente já caiu 1/3, é muito, né? E para piorar, os locais de armazenagem estão lotados, tá? Os locais de armazenagem estão lotados. Olha esse gráfico de como que fica o preço do petróleo versus o lugar de armazenagem. Refinarias lotadas, navios petroleiros no mar, lotados, esperando, né? Até os petroleodutos lá nos Estados Unidos estão cheios. Ninguém tinha percebido uma coisa muito importante. Os americanos estavam produzindo petróleo mais do que nunca. Eles entraram, os americanos, para construir toda essa indústria do petróleo, né? Toda essa situação, é caríssimo, são investimentos trilionários, bilionários, né? É muito dinheiro, tá? O ano passado, inclusive, a OPEP, né? Aqui não tá, a OPEP, né? Que são os membros, os países produtores de petróleo, a Arábia, capitaneados pela Arábia Saudita, né? Eles se juntaram à Rússia para fazer um acordo para diminuir a produção de petróleo, para fazer o preço de petróleo subir, tá? Quem me acompanha aqui lembra, eles se desentenderam, o rei da Arábia é uma pessoa dura, manda na Arábia inteira, é bilionário, o cara mais rico do mundo, o Putin deve ser o segundo cara mais rico do mundo, manda na Rússia, tá, estão sentados no petróleo, e eles acabaram se desentenderam, lembra? E brigaram, e pior do que isso, quando saiu ali da reunião, foi em março, ou fevereiro, fim de fevereiro ou começo de março, o rei da Arábia Saudita declarou uma guerra de preços aos países aqui, os produtores de petróleo. Esses são os países produtores de petróleo, né? E ainda tem esse aqui, né, que é nosso vizinho, né? Então eles são a OPEP, tá? Que são os países produtores de petróleo, né? E aí eles se desentenderam e ele declarou uma guerra de preços do petróleo, e começou naquele dia. A Arábia Saudita já derrubou o preço para abaixo de $25. A Arábia Saudita quer aumentar a produção de petróleo e começa uma guerra de preços com a Rússia. E isso foi brutal, já começou. Imagina a conversa, imagina, por isso que eles se desentenderam, eu não sei, imagino. O presidente da Rússia e o árabe falou, vamos cortar petróleo? E o árabe falando, mas você está vendo os Estados Unidos que estão inundando o mercado de petróleo para pagar
todo o dinheiro que eles gastaram para construir aquele ecossistema de gasoduto, de petroleoduto, de armazenagem. Por isso que os americanos não conseguiam parar de inundar o mercado de petróleo, né? Eles extraíam sem parar. Os americanos não queriam diminuir a extração de petróleo, mas de jeito nenhum. Os investimentos, como eu disse, são caríssimos. As obras gigantescas começaram... Tem obra sendo entregada até hoje, né? Nós estamos já em 2020, né? Aí começou. O Canadá, depois disso, quando chegou a bomba, começou a diminuir a extração de petróleo. Por quê? Os preços começaram a diminuir, né? Com essa situação. Os Estados Unidos produzindo petróleo como nunca para pagar o que eles investiram, né, em toda a indústria, né? Os árabes em guerra, em pé de guerra de preço com os russos e com os americanos e com o mundo todo. Aí o preço começou a cair como nunca. E aí tiveram que começar a cortar a produção porque não tem mais onde guardar. A grande verdade é que não tem onde guardar petróleo, está tudo lotado. Por isso que fica mais caro você armazenar o petróleo do que o preço de petróleo hoje. E detalhe, essas empresas americanas devem bilhões nos bancos. Parar de girar é um problema seríssimo, porque não cai o dinheiro para pagar o boleto do banco. E eu e você sabemos, o boleto do banco chega em dia. Eu estou pagando o boleto do banco da minha casa, financiada, que eu pago até hoje, né? E aí, a gente já sabe a história. Em março, o preço do petróleo já tinha caído mais do que 50%. Hoje, que é segunda-feira, dia 27, está caindo 17%. Cai 17% agora, tá? São 8h16 da manhã do dia 27 de abril de 2020, tá? E, bom, começaram a cortar a produção. Aí já começou abril, final de março, Canadá, no começo de abril, Estados Unidos, e aí começou, né? O Goldman Sachs, a OPEP falou que vai cortar 10 milhões, o Goldman Sachs veio em cima e falou, não é o suficiente, 10 milhões de barris por dia, o problema, a demanda vai cair mais do que 10 milhões de barris por dia, agora a OPEP está falando que vai cortar mais, mas como a gente está vendo, hoje de manhã, os preços estão caindo 17%, não tem jeito, tá? Bom, e é isso aí. Mas, a semana passada, a OPEP, agora vamos finalizar aqui dizendo, a semana passada a OPEP disse que vai cortar mais petróleo, tá? O governo americano declarou apoio, disse que pode comprar os petróleos, aqui, a demanda de petróleo semanal, né? Despencou para os menores níveis da história, tá? A OPEP falou que vai cortar mais a produção, o governo americano declarou apoio, disse que pode querer comprar o petróleo e deixar ele lá dentro, como se o reservatório fosse a própria terra, mas aquele petróleo já é do governo. O Trump, do nada, declarou guerra. Não declarou guerra, desculpa. Disse, pode atacar os navios iranianos, qualquer um que ameaçar os Estados Unidos. Isso é para subir o preço do petróleo, tá bom? Isso que aconteceu. Algumas cidades estão começando a retomar, né? Hoje as bolsas estão subindo, mundo afora, está subindo, a Europa sobe 2, com a expectativa da reabertura gradual da economia mundial, tá? A Itália falou que vai abrir dia 4, aqui Nova York está falando em dia 15 de maio, a Itália falou dia 4 de maio, né? E começaram a sair matérias, tá? No mundo inteiro, a Espanha mostrou menos mortos, tá? Aparentemente a gente talvez consiga sair dessa loucura, tá? Mas é isso, gente. Uma coisa importante, você não consegue separar o lucro dos bancos do petróleo, tá? Se cai o petróleo, tá? Cai as ações dos bancos também. Isso é bem interessante. Bom, gente, esse foi um apanhado do petróleo que eu fiz para vocês com carinho esse final de semana. Preparei todas as informações. Não precisei colar, achei que ia precisar colar, não precisei colar. Bom, gente, boa semana, tudo de bom. Eu sou Pablo. Bons negócios. Vai, Torinho! Vai, Torinho!